Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando nesse instante uma das atividades do Luz e Harmonia. Esta, relativa ao projeto Esperança, uma mensagem que busca nos trazer conhecimento, renovar nossas forças, restabelecer nossa vontade de perseverar e, acima de tudo, nos dar esperanças. Assim, nesse instante, ao iniciarmos essas atividades, possamos nós emanar nossos pensamentos com o mais alto, buscando o auxílio da espiritualidade superior, para que nós e em nós haja compreensão do que aqui for falado. Que o bom Mestre Jesus nos proteja de nós mesmos e que possamos nós, aurir do mais alto, nossos companheiros espíritos superiores, não só as energias salutares, mas a compreensão do que aqui formos expressar, para que assim possamos ser lúcidos no falar e claros com a ideia a que nos propomos divulgar. O título do nosso estudo é Trabalhadores da Última Hora. Trabalhadores da Última Hora. Que possamos iniciar nesse instante, em paz, vivenciarmos essa paz por todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Amados irmãos, amadas irmãs, trabalhadores da última hora, é uma mensagem do próprio Cristo e que tem na doutrina espírita um entendimento que nos cobra muito cuidados. Pois para que possamos nós entender o que é um trabalhador da última hora, é necessário que entendamos os ensinamentos do Cristo, suas mensagens alusivas a esses trabalhadores e o porquê de ter a necessidade de existir esses trabalhadores. Que possamos nos perceber trabalhadores da última hora. Que possamos nos perceber compromissados como trabalhadores da última hora. Mas que tenhamos os cuidados que o próprio Cristo enunciou como necessário ao caminhar de um missionário, um trabalhador da última hora. Minhas irmãs, meus irmãos, para que saibamos nós como nos comportar enquanto espíritas, enquanto médios, trabalhadores de uma casa espírita, e podendo sermos nós um daqueles trabalhadores da última hora que Jesus enunciou, é bom que entendamos e não esqueçamos nunca isso de vista. Jesus nos conhece, a cada um de nós, sabe das nossas possibilidades, sabe da nossa capacidade de ação, dos dons que podemos trabalhar, das possibilidades que temos no presente e que teremos no futuro. Jesus nos conhece. E para que possamos ter certeza disso, é bom que lembremos-nos de como Jesus escolheu cada um dos seus discípulos, que eram médios. Alguns já de imediato já eram médios, outros, no decorrer do curso que ele ministrou, se habilitaram, se qualificaram, passaram a conhecer e ter condições de trabalhar como médiuns, trabalhadores do Cristo.
nós iremos ver que João e Tiago se apresentaram a Jesus, reconheceram Jesus como Messias. Já esses dois, ao seguir Jesus, chegaram até Pedro e anunciaram que o Messias, que haveria de vir, já estava ali entre eles. E apresentaram Jesus como sendo o Messias a Pedro. Estou falando desse jeito para vocês entenderem como vai se sucedendo os fatos que levam uma pessoa a se perceber médio e compromissado com um compromisso maior. Vemos nesse momento que João e Tiago não só assistiram ao batismo de Jesus, mas perceberam o movimento espiritual que envolvia o processo do batismo de Jesus. Ouviram vozes e ouviram também a João, com suas palavras de reconhecimento à autoridade de Jesus, mas viram as manifestações espirituais, regozijo por Jesus iniciar suas atividades do seu missionato. Então, ali, e só quando perguntaram a Jesus, sois o Messias que haveria de vir, eles já sabiam, só queriam uma confirmação. Pois bem, isso ocorre com alguns médios. Já sabem, já percebem, já sentem seus compromissos, sentem o chamamento e se movimentam na direção de se porem a postos para servir. Outros percebem o chamamento, como Pedro, através da orientação ou da apresentação de amigos que apresentam a doutrina, a filosofia, a pessoa que representa o trabalho, a missão, como foi o caso de Pedro. E nesta hora, muitos de nós irão fazer o que Pedro fez, questionar a doutrina, o doutrinador, suas próprias possibilidades, buscar confirmar seu compromisso. Nada de errado nisto. É natural e é bom que assim seja. É preciso que tenhamos esses cuidados, sob pena de sermos enganados ou iludidos. A vigilância é necessária. Mas tem aqueles que foram chamados enquanto estavam apostos nos seus trabalhos, como é o caso de Levi, que Jesus passa e chama: vem comigo, Levi. E Levi larga tudo e vai seguir a Jesus. E se transforma no Mateus. Passa a ser chamado de Mateus. Mas tem todos os outros que são escolhidos após. Na multidão, ao ouvir as palavras, ao ouvir a doutrina do Cristo, ao concordar e comungar com as ideias, ao sentirem eventos e perceberem eventos mediúnicos, percebem em si o chamado. Muitos não se apresentam, pois nós sabemos que Jesus falava de 4 a 5 mil pessoas. E no dia que ele escolheu, eu gosto sempre de repetir isso, para que nós, enquanto pessoas compromissadas com a doutrina espírita ou com qualquer outro missionato cristão ou de qualquer outra denominação que vise o bem-estar dos indivíduos, a melhoria do próprio indivíduo,
do conjunto onde ele está inserido, da humanidade como um todo, qualquer que seja a doutrina ou filosofia que isso busque, terá trabalhadores também do Cristo, embora talvez não confessem, nem saibam que trabalham para Jesus. Mas essas pessoas irão perceber, através da doutrina, da filosofia, de perceberem os eventos, o chamamento em si. Outros serão escolhidos como os discípulos de Jesus, chamados pelo próprio Jesus. E como nos dias atuais seremos chamados pelo próprio Jesus? Sentiremos em nós o anseio, o desejo, a inquietação que nos moverá na direção de onde deveremos nos apresentar. Muitos de nós não percebem que essa inquietação é motivada por espíritos protetores, amigos, nossos orientadores espirituais, que percebendo o momento e a nossa displicência, nos motivam a perceber a nossa necessidade de ação, de procurarmos o lugar onde deveremos nos apresentar. Somos conduzidos normalmente por eles, até a casa espírita, até o templo religioso onde deveremos trabalhar. Na casa espírita, muitos batem a porta, adoentados, magoados, ressentidos, revoltados, adoentados de toda ordem. Muitas vezes se dizendo ou se percebendo obsediado. E na maioria das vezes, sem se perceber obsediado, nem sabendo o que é isto. Nós temos o hábito de dizer que se a pessoa não vai pelo amor, vai pela dor. Hoje eu entendo que se não formos pelo amor, seremos levados pela misericórdia divina. Isto é, nossos protetores promoverão os meios para que a nossa necessidade nos conduza aonde devemos ir, onde deveremos nos apresentar como trabalhadores, e talvez trabalhadores da última hora. Essa inquietação, esses incômodos, não são causados só para que eu me apresente, mas são eventos que purgam, que trabalham as minhas necessidades de aprendizado e retiram, ajudam a tratar as minhas mazelas espirituais. Então, duplamente eu sou beneficiado, sou conduzido aonde devo ir, pela necessidade, e trabalho a minha essência, tenho um melhoramento a partir das minhas mudanças de comportamento, de entendimento, de ação, não mais na agressão, na maldade, na malícia, no ódio. E quando me apresento onde devo ir, cada um recebe o seu quinhão de chamamento de acordo com o seu momento, sua compreensão, a sua necessidade de se fazer trabalhador e de achar e se afirmar como trabalhador, talvez trabalhador da última hora. Nós devemos perceber que alguns já chegam prontos para o chamado, estão prontos para o trabalho também. Tomamos como exemplo os discípulos de Jesus, Pedro, João e Tiago. Nós percebemos que eles já estavam prontos, já eram médios,
ostensivos. Eram chamados para os eventos onde requeriam responsabilidade, comprometimento, capacidade mediúnica, e podiam eles conscientemente somar com Jesus. Vamos perceber Jesus utilizando e deixando bem claro a condição desde o início de João, Pedro e Tiago, em dois momentos muito importantes da sua vida, da vida de Jesus. Lá no Monte das Oliveiras, antes da crucificação, e muito antes disso, no Monte Tabor. As duas situações fica bem claro e demonstrado a confiança de Jesus na mediunidade de Pedro, João e Tiago, e na necessidade dos dois, eu digo João e Tiago, perceber os eventos. E o próprio Pedro vivenciar as experiências mediúnicas. Então Jesus conhecia a capacidade mediúnica de cada um, os que estavam prontos, os que ficariam prontos no decorrer do tempo. E até a maldade ou a possibilidade de se equivocar no trato com a mediunidade e com as possibilidades que ele fosse oferecido enquanto médium, daqueles que iriam trabalhar como trabalhadores do Cristo. Jesus demonstra bem claro isso quando trata do assunto de Judas Iscariotes. Ele não renega Judas, ele não deixa ele pelos cantos, ele o aproveita no trabalho, dá a ele a oportunidade de trabalhar, o conclama a vivenciar a experiência de responsabilidade perante o conjunto que ele estava sendo inserido. Mas Jesus declara que já sabia quem ele era. Ele era uma pessoa capaz de cometer erros e que esses erros poderiam ser perigosos para o próprio Judas. Mas isso Jesus respeita nele e o utiliza como trabalhador do Cristo. Por que eu cito desse jeito? Para que a gente se perceba espelhado nessas situações. Se perceba compromissados da mesma forma que aqueles discípulos de Jesus. Só que nós não estamos sendo chamados por Jesus pessoalmente, literalmente, como aqueles discípulos daquela época. Nós estamos dentro de um conjunto diferente, porque são outros tempos, tempos esses onde se cumpre as promessas do Cristo. E ele é bem claro em vários momentos quando ele diz coisas desse tipo. A seara é grande. Vou pedir ao Pai que mande mais trabalhadores. E deixa claro, falta trabalhadores. A seara é grande. Em outro momento, ele diz, vou subir e preparar um lugar para vós. E repete, vou pedir ao Pai que mande trabalhadores. O Espírito de verdade e preenche belamente a informação. Ele, o Espírito de verdade, irá vos falar das coisas que eu vos disse, vocês ouviram, entenderam, mas esqueceram. Ele vos lembrará, vos falará das coisas que eu vos disse, vocês não entenderam. Ele vos explicará. Mas também vos falará das coisas que eu não pude vos dizer. Ele vos dirá
e vos explicará. E aí, belamente, nessa passagem, nesse momento, Jesus deixa claro um dos compromissos dos trabalhadores da última hora. É enunciar, é divulgar, é levar ao conhecimento de todos os ensinamentos de Jesus sem enxertos, sem achismos, sem crendices, sem mal-entendidos, esclarecendo, expondo as ideias do Cristo e trazendo novas luzes sobre antigos conhecimentos onde havia dúvida, mal-entendidos ou coisas novas que carecem de aprendizado, de descobrimento da sua existência ou de entendimento dos seus porquês. Então, o compromisso do trabalhador da última hora também se volta para o porvir da humanidade, para o renascer, para o recompor, para a reestruturação da doutrina cristã, ou para a complementação dos ensinamentos do Cristo. Mas também Jesus deixa bem claro que é necessário que esse conjunto opere, esse conjunto trabalhe, esses trabalhadores da última hora se façam presente, pois ele diz que haverão falsos cristos e falsos profetas, que enganarão a muitos. Então, outro cuidado desses trabalhadores da última hora, e um dos seus compromissos, não é expor esses profetas, esses falsos profetas, esses falsos cristos, mas na sua divulgação do conhecimento, na sua ação consonante com Jesus, desfazer os malfeitos, levar luzes de conhecimento e tratar e cuidar daqueles que forem perturbados pelos falsos cristos, pelos falsos profetas, por aqueles trabalhadores que, perdidos, conduzem os outros à perdição. Então, o compromisso que Jesus propõe aos trabalhadores da última hora é belo, é muito bom. E ele, quando diz trabalhadores da última hora, ele tem o cuidado de dizer que esses trabalhadores da última hora são os primeiros, aqueles que em outras encarnações, lá nos primórdios da vida humana, foram capazes de trabalhar também como médios, missionários que eram, levando mensagem de renovação, dando exemplos de comportamento, servindo já como trabalhadores do Cristo. Estas pessoas que não só têm capacidade mediúnica, mas têm um zelo maior com sua moralidade, com seu comportamento na sociedade, que são tementes às leis divinas, isso é, respeitam as leis divinas, são propensos a fazer o bem, esses serão chamados a estar encarnados e trabalharem como médios nos últimos dias. Não obrigatoriamente médios de psicofonia, não obrigatoriamente médios de cura, mas em todas as possibilidades dos dons de um médium. Então, devemos lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que não é um acaso que me torna médio e não é porque eu quero nem porque alguém quer que eu me torno um trabalhador da última hora. E nem é qualquer casa espírita que serve para me cumprir minhas obrigações, pois boa parte das minhas atividades
boa parte dos meus trabalhos foram programados. E eu fui designado para determinada casa espírita. Vivenciar minhas experiências e trabalhar como trabalhador da última hora em um determinado conjunto. Não levando-se em conta, tenho certeza disso, se a casa espírita é grande, se é pequena, se é isso ou se é aquilo. Com isso, não se tira o livre-arbítrio da pessoa espiritual, da pessoa encarnada. Porque é uma coisa acordada, acertada na realidade espiritual, muito antes da reencarnação. O espírito que é reencarnante concorda, aceita e se propõe a fazer aquele trabalho naquela casa espírita. Ele só precisa se apresentar no tempo e na hora que foi acertado. E ali fazer o que se propôs e que assumiu na realidade espiritual o compromisso. Mas muitos de nós, mesmo dentro da casa espírita, não percebem que o processo, embora dinâmico, é alinhavado com um compromisso espiritual, numa sequência de vida, numa lógica própria para manter a harmonia e a distribuição dos trabalhos em todos os postos, para que todos tenham direito a ser assistidos, ouvidos, onde quer que estejam, por aqueles que são trabalhadores da última hora. Pois não seria justo que nós, na nossa liberdade de escolha, nos aglutinasse todos num só local e não houvesse trabalhadores capacitados a assistir a todos em todos os lugares. Ou que alguns ficassem sobrecarregados e outros ociosos. Mas não tirar de nós o livre-arbítrio. Quantos de nós compromissados com a casa espírita? Quantos de nós compromissados com o trabalho de um conjunto espiritual? Por vaidades, por pretensões, por outros motivos, discordando como encarnado e talvez como espírito, se revolta, se magoa, se ressente, se melindra e se afasta do conjunto onde deveria trabalhar e vai bater perna, trabalhar em outra casa. Será que não foi previsto isso? Foi. Ele não vai ficar sem trabalhar. Ele não vai ficar sem servir. E se for de boa vontade, por certo irá fazer um belíssimo trabalho. Mas ele ou ela refugou um trabalho porque encontrou uma dificuldade na linha do sentimento, na linha das ideias, na linha das possibilidades de atritos, nas discordâncias próprias de existir entre os encarnados. Se afasta e vai seguir a vida. Alguns outros passam a abominar a doutrina espírita por conta dos encarnados e esquece dos seus compromissos. Esse assunto é tão sério e tão complicado para os trabalhadores que o próprio Cristo deixou um alerta, dizendo que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Entendamos, foi preciso escolher alguns para preencher os cargos, as funções, mas levou-se em conta que essas pessoas poderiam falhar nas suas obrigações, pelo seu livre-arbítrio, ou pela ação intempestiva, orgulhosa ou pretensiosa de outros, os expulsando ou os interditando ou impedindo de participar. E tem os dois lados. Eu posso não querer ir e os outros podem não querer deixar. Então, levando-se em conta isso, muitos foram chamados, preparados, qualificados para reencarnar e ficar à disposição para que quando
escolhidos possam suprir a ausência do outro. Ah, são suplentes? Não. São trabalhadores da última hora. São trabalhadores com qualquer de outra hora. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase belíssima. Bem-aventurado aqueles que não trabalharam, porque não foram chamados, mas estavam apostos. Vejam como é belo. Fica bem claro ali que alguns de nós não trabalhou até então, porque não foi chamado a estar trabalhando, não foi tirado dos seus afazeres, do seu dia a dia, para se apresentar no trabalho. Mas estava pronto. E quando foi chamado, quando é chamado, ali se apresenta, desenvolve-se num rápido e dinâmico adestramento mediúnico e se dá o trabalho de boa vontade. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí, meus irmãos, quantos de nós se perde pelos orgulhos, pelas vaidades, tem o dom, tem a capacidade mediúnica, tem o conhecimento, às vezes se perde pelos melindres, pelos orgulhos tolos, pelas vaidades, ou até pelos desvios de conduta. E aí que eu fico olhando, meus irmãos e irmãs. Boa parte dos que fazem isso são espíritos da última hora, espíritos capacitados, qualificados em entendimento e capacidade de agir, de fazer a obra, mas que se descuidam enquanto encarnados e se envolvem nas quirelas humanas, se perdem nas vaidades, nas pretensões e deixa o orgulho prevalecer, se ausenta de suas obrigações, muitas vezes zangados, revoltados, provocando mal-estares, levando consigo mágoas, ressentimentos, revoltas e pior, se julgando certo. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não nos falta e sempre nos dá novas oportunidades. Complica um pouco para o trabalhador, sim, mas se ele for de boa vontade, ir lá fora, onde ele estiver, em qualquer outro lugar, se recompor e se refizer e evitar os mesmos erros, por certo será bem aproveitado em suas possibilidades. Mas o ideal é que não fizesse a contenda, não participasse de decisões, não rompesse seus compromissos imediatos, vivenciasse a obra como um cristão e não causasse mal-estares, nem vivenciasse mágoas, nem ressentimentos. Nós temos que ter cuidado, porque vencido todas essas etapas, vencido todos esses trajetos que nos levam ao lugar onde devemos nos apresentar, sem sabermos, e aí isso é interessante, se somos compromissados, se somos missionários, se somos esses trabalhadores da última hora, se estamos nós com maiores obrigações do que outros. Aí é que está a beleza que eu quero que vocês percebam. Sem saber disso, qual o nosso compromisso, qual a nossa responsabilidade, a que viemos, cabe a nós fazer o nosso melhor. Teve a oportunidade? Fazer. Percebeu que tem alguma coisa para fazer? Se propor, se oferecer ao trabalho. Se recusado, não se melindrar. Se aceito, fazer o melhor. Buscar funções, buscar cargos,
para servir, não para enaltecer seu ego. Se empossado em cargos, em funções de comando, de gerência, que seja humano, que seja cristão, que trabalhe para o bem comum de todos, para que o todo se realize, que dê mais valor à causa espiritual do que à causa material, mas não descuide nem de uma nem da outra. Persevera na manutenção da higiene, da limpeza, da manutenção das qualidades do bem imóvel, do bem material, mas prima, acima de tudo, pelos bens espirituais. Zela dos trabalhadores, cuida dos companheiros de jornada, soma com os que batem a porta da casa espírita ou do templo de qualquer ordem, levando a todos mensagens de amor, de paz, de esperança, renovando em cada um a confiança em Deus, demonstrando através dos seus atos, da sua cortesia, da sua gentileza, da sua presteza, o amor do Cristo naquele recinto onde você se apresenta como trabalhador da casa, mas também podendo ser trabalhador da última hora. Que esse amor, que essa vontade de servir não seja seletiva, não seja baseado nos valores e nos títulos das pessoas que ali se apresentam, que ali somam contigo, que ali batem a porta. Lembremos que Jesus disse bem claramente que os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Então, aqueles que mais incomodam, aqueles que mais perturbam, aqueles que mais cobram atenção e respeito, mais respeito, mais paciência, mais amor da nossa parte, deverão receber. Deverão merecer de nós o carinho, a tolerância com seus atos imprevistos ou intempestivos, por suas agressões, por suas palavras duras, por seus gestos de qualquer ordem. Estes deverão merecer nosso respeito, atenção e, acima de tudo, os cuidados para que eles se percebam amados, bem-vindos e não rejeitados, e não excluídos. Não deveriam fazer acepção de pessoas. Este é um dos compromissos de qualquer trabalhador de uma casa espírita, de um templo religioso, de um templo doutrinário. Que tenhamos esse cuidado de bater a porta de quem for necessário, pedindo ajuda para aquele a quem não temos condições de servir plenamente. Pois essa também é uma função dos trabalhadores, percebendo seus limites, buscar onde for necessário. Mas por certo, se aquele bateu a porta da casa espírita, daquele templo, ali tem quem possa suprir sua necessidade. Ali tem os meios de atender aquela necessidade. Então, somemos com quem pode, busquemos a ajuda de quem sabe, para que o bem seja feito em sua plenitude. Não sejamos nós a obstruir o fluxo do bem fazer, do bem servir, do todo a que a casa ou o templo se propõe. É cristão o bem servir. É de Deus o amor a todos. Que sejamos nós, não só trabalhadores da última hora, mas exemplos do Evangelho vivo de Jesus. Que nossos cansaços, nossas fadigas, nossos afazeres do dia a dia não venham a desqualificar o nosso servir. Que não sejam desculpas
a nossa fadiga, o nosso cansaço, o nosso estresse, quando estivermos apostos na ação mediúnica, na condição de trabalhadores do Cristo, trabalhadores da última hora. Que esse cansaço, essa fadiga, os nossos mal-estares, em função das nossas atividades diversas, dos nossos relacionamentos, com quem quer que seja, em qualquer senda, tanto na doméstica como na profissional, ou no dia a dia, no transitar pelas ruas, que nada disso nos perturbe ao ponto de que nós não tenhamos condições de ser amorosos, fraternos, pacíficos, dentro do templo da casa espírita onde estivermos a servir. Tem uma situação que é interessante, é que quando a gente começa a servir, começa a se dar como trabalhador, se percebe capacitado a servir, somos chamados aos trabalhos e estamos capacitados e capacitando outros, situações se dão onde a vaidade, as pretensões afloram, e aí nós nos percebemos ofendidos, magoados, preteridos, desvalorizados por outros companheiros, pela própria administração da casa espírita, pelos próprios diretores do templo onde servimos. E com isso nos inquietamos de tal sorte que não damos mais com o mesmo amor, com o mesmo prazer, não servimos com a mesma vontade ao Cristo, aos que batem a porta, nos sentindo desvalorizados, nos sentindo prejudicados, não sendo atendidos nos nossos pleitos de cargos, não sendo levados a situações que nos agradariam, recolhemos as mãos, como se fosse mais importante satisfazer meu ego do que servir ao próximo. E se minha prova for vencer meu orgulho, minha vaidade, servir com humildade, como fico eu? Orgulhoso, pretensioso, desejoso de cargos, desejoso de funções diversas? Não. Servir, eu posso servir em silêncio, posso servir pela prece, posso servir pelo olhar ameno, um sorriso fraterno, um abraço amigo, um aperto de mão convidativo ao companheirismo. Eu posso servir varrendo, limpando o ambiente onde outros irão usufruir das benécias divinas. Posso usar das minhas possibilidades para beneficiar o ambiente que irá acolher aqueles que baterão a porta. Posso usar do dom da palavra para acalmar pessoas, para trazer luzes de entendimento, para minimizar atritos. Posso usar do meu conhecimento do dia a dia para amainar as ideias negativas, motivar confiança, incentivar convívio fraterno. Posso ser um elo de ligação entre partes discordantes. Posso ser o motivador da confiança, aquele que busca a união, que promove a comunhão de ideias. Isso é servir. Talvez eu não tenha a necessidade de ser médio ostensivo, falar, ou deixar falar por minha boca. Talvez meu compromisso seja servir
promovendo os meios para que outros possam servir melhor. Talvez as minhas possibilidades seja de gerenciar possibilidades para os outros. Não interessa o que eu vim fazer. Interessa que eu faça bem feito, que me couber e que me for permitido fazer. Que nós estejamos cuidadosos para que as seduções não nos alcancem e nós não possamos amanhã ou depois dizer: falhei, me descuidei, fui vaidoso, fui pretensioso, me deixei enganar ou enganei. As seduções são muitas. Vão desde as seduções pelas vaidades e pretensões de cargos e situações onde o meu ego fica engrandecido, ou seduções pelas coisas mundanas, riqueza, relacionamentos, homem e mulher, grupos sectários. Mil seduções existem. Que eu saiba me comportar evitando essas situações onde eu possa vir me inquietar, seduzido por qualquer motivo e esquecer das minhas obrigações. Entenda, meus irmãos e irmãs, somos espíritos aprendizes, enquanto missionários, mesmo sendo trabalhadores de última hora, tendo tido a oportunidade de trabalhar belamente em outros tempos, mesmo sendo capacitados e conhecedores das leis divinas, nós estamos encarnados. E aí qualquer uma das vicissitudes, qualquer uma das mazelas humanas pode aflorar em nós, como vícios, como tendências, como situações que agravam o nosso aprender. Então que tenhamos cuidado, que tenhamos zelo com o nosso comportamento e com as seduções. Mantenhamos sempre em vista que o nosso compromisso também tem a ver com local, hora e dia do serviço. Se queremos ser plenos no servir, estejamos apostos no dia, na hora, no local, com antecedência, sem levar conosco inquietações, alegres e satisfeitos, propensos a agir no bem, por convicção, sem deixar motivo para reparos, sem cobrar dos espíritos superiores nem dos encarnados auxílio para nos equilibrar, para nos comportar, para nos esperar, para nos, de algum jeito, nos reequilibrar, nos recompor, nos refazer, ou até preencher a nossa ausência. Esse compromisso deve ser consciente, sem maiores cuidados, senão no dia, na hora, no local, estarmos presentes, como trabalhadores do Cristo. Talvez trabalhadores da última hora. Devemos entender que médios adoecem, pessoas adoecem, pessoas encarnadas adoecem. E porque eu sou trabalhador de uma casa espírita, porque eu sou trabalhador do Cristo, porque eu sou trabalhador da última hora, trabalho com mentores, orientadores, esclarecedores de uma casa espírita, não quer dizer que eu tenha a isenção das dores, ou que eu esteja isento da necessidade do adoecer, de vivenciar doenças, às vezes de longo prazo. Que isso não me avexe ao ponto de eu desistir e ficar descrente
da bondade e da misericórdia divina. Nós temos dois belos exemplos. Nosso irmão Chico Xavier, até o último momento de sua vida, vivenciou doenças dolorosas, desgastantes, incomodantes. Mas não falhava com seus compromissos, não mudava seu humor e não deixava de servir, se apresentando no dia e na hora onde era chamado a se fazer presente. Sofreu, vivenciou dores, doenças, intrigas, perseguições. Nada disso o incomodou. Foi um trabalhador da última hora, um trabalhador do Cristo, um emérito exemplo para nós. Era pobre, servidor público, satisfeito com a vida. Não usufruiu nem cobrou para si resultado da sua lavra enquanto médium. É um belo exemplo. Nós vamos ver outros médios que têm suas doenças, têm suas dores, têm seus desgastes próprios do ser humano. E que prevalecem nas obrigações, persistem nos seus compromissos espirituais. Nós temos nosso irmão Divaldo Franco. Recentemente passou pelos cuidados médicos. Mas a gente não vê ele perder o sorriso, nem perder o rumo das suas obrigações. Sempre pronto a cumprir seus compromissos. Dando exemplo de perseverança, de amor, de constância nas suas obrigações. De trabalhador do Cristo, trabalhador da última hora. Nosso compromisso enquanto médios, enquanto trabalhadores, não é só com a casa espírita, não é só com a doutrina espírita, não é só com Jesus, é também conosco. Devemos nos tornar mais mansos, mais pacíficos, mais ordeiros, mais prestativos, para que assim como companheiros de jornada, sejamos percebidos como pessoas agradáveis, confiáveis, boas de se ter por perto. Mas não só pelo zelo, mas pela mudança da nossa essência. Onde trabalhamos nossos instintos, vencemos nossas paixões, mudamos nosso jeito de ser. Esse é um dos compromissos também do trabalhador da última hora, um trabalhador do Cristo. Devemos aprender a amar o próximo em todas as circunstâncias, de todos os jeitos, seja ele como for, faça ele o que nos fizer. Enquanto fazemos isso, enquanto servimos, enquanto somos missionários, enquanto somos trabalhadores do Cristo, enquanto somos trabalhadores da última hora, enquanto somos pais, filhos, mães, irmãos, enquanto somos operários, patrões, também devemos aprender no caminhar do dia a dia a perceber Deus agindo em nossas vidas, suas leis regendo o nosso caminhar, e aí se perceber não só em curso nessas leis, mas beneficiados por essas leis. E aí vamos ter alegria em cada passo, em cada ato, em cada circunstância, nós saberemos que estamos sendo agraciados pela misericórdia divina no nosso caminhar. Iremos ver beleza, vamos ver justiça, vamos ver Deus em nossas vidas. Então vamos amar a Deus de uma forma consciente. Vamos aprendendo no dia a dia, sendo trabalhadores da última hora, trabalhando numa casa espírita, trabalhando num templo, em benefício dos que ali batem a porta. Vamos conhecendo as leis divinas, vamos percebendo as suas ações, os seus enunciados, a sua prática no dia de cada um de nós.
E isso vai nos dando qualidade de confiança, qualidade de fé, o conhecer das leis divinas. Então nós não só servimos, nós somos beneficiados com o aprendizado. Nós somos beneficiados com assistência espiritual, sim. Mas o que vale mais são nossas mudanças, nosso aprendizado e a nossa mudança de comportamento. Nós aprendemos e passamos a vivenciar o fazer o bem sem ostentação, sem chamar para nós a atenção e muito menos querer o reconhecimento, mesmo que de forma de aplausos. Esse aprendizado, essa vivência, nos qualifica a ser espíritos melhores e trabalhadores de todas as horas do Cristo, onde quer que estejamos. Eu posso dizer a vocês, a cada dia que caminharmos, meus irmãos e minhas irmãs, na direção do vivenciar com Cristo as leis divinas, o respeito ao nosso próximo, o servir ao próximo com nossas possibilidades, principalmente as mediúnicas, com o nosso saber, isso irá nos dar qualidade de vida, bem-estar, alegria, paz. Viver como um cristão na plenitude do ser cristão, do trabalhador, do Cristo, é prazeroso, é agradável, é bom. Devemos nos acostumar com isto. Devemos, mesmo não sendo trabalhadores da última hora, podemos ser trabalhadores do Cristo. Mesmo não tendo sido chamados ou escolhidos, isso não me impede de me apresentar para melhor servir. Então, que eu não me preocupe se eu fui chamado, se eu fui escolhido. Eu tenho cuidado de aproveitar as oportunidades de servir com alegria, com gosto, com boa vontade. Eu sou um trabalhador do Cristo, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Que sejamos todos nós capazes de servir a todos, não só nos templos, mas onde a bondade de Deus nos conclamar. E se médios, ostensivos, nas nossas possibilidades, que sejamos aqueles que servem ao Cristo como instrumento, aos espíritos superiores como companheiros e aos encarnados como amigos. No mais, que a paz do Cristo esteja conosco, que a confiança na misericórdia divina seja uma constante e que onde quer que estejamos, lembremos-nos, somos trabalhadores de Deus, do Cristo, de todos. Paz, meus irmãos, muita paz. Assim, terminando esse vídeo, pedimos a Jesus e a Deus que abençoe a todos nós com bênçãos de amor e de paz, não só hoje, mas por todos os anos de nossas vidas. Que assim seja. Paz a todos e muito obrigado.